O Vozes dos Biomas está no ar e hoje conheceremos a trajetória de uma ONG que se dedica à causa indígena na Amazônia e Cerrado há mais de meio século. A entrevista 171 do programa Vozes dos Biomas é com Ivar Luiz Ventruscolo Busato, mestre em Agricultura Tropical pela Universidade Federal do Mato Grosso, que integra a coordenação executiva da Operação Amazônia Nativa, OPAN, criada em 1969, onde atua desde 1972. Neste bate-papo, nos contará quais são as principais pautas da ONG que tem se dedicado a temas como a formulação de políticas públicas de saúde e de educação escolar diferenciada, demarcação do processo de gestão territoriais, entre outros temas. Ivar, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E você vai nos contar um pouco da história da OPAN, Operação Amazônia Nativa, né, que tem mais de 50 anos de atuação, especialmente na Amazônia. Bom dia, né? Enfim, a OPAN é uma organização considerada, surgiu no interior da Igreja Católica, junto praticamente na extensão, vamos dizer assim, de uma nova perspectiva de trabalho dos jesuítas no Brasil. Então, os jesuítas viram que era preciso ter jovens que não tivessem o coração preso na missão tradicional, para poder fazer ter uma presença diferente entre os povos indígenas, porque tanto os jesuítas, os antropólogos e os indigenistas de um modo geral, olhando a perspectiva dos povos indígenas, viram que eles estavam indo para o extermínio. Então, na época de 1970, foi a época que o Brasil teve a menor população indígena da história. E aí precisava de pessoas que pudessem contribuir com a nova perspectiva do indigenismo nacional. E aí fundaram, então, uma instituição ligada aos jesuítas e depois se expandiu para várias regiões do país, no interior da Igreja Católica, na perspectiva de uma mudança no trabalho indigenista. E aí surgiu a OPAN em 1969, primeira turma em 1970, 71, 72 e tal, e aí na Amazônia Mato-Grossense começou. Depois foi para Rondônia, foi para outros estados, e nós trabalhamos juntos com o Conselho, ajudando a fundar o Conselho Indigenista nos primeiros 20 anos. Então, foi assim que nós temos essa trajetória desde 1969, 70, especialmente a primeira turma, junto às comunidades indígenas, morando, vivendo sua vida, aprendendo a língua, costumes, trabalhando, enfim, nos inserindo naquele espaço, e aí a gente depois foi tendo resultados outros que não aqueles que era do caminho do fim, vamos dizer assim, dos povos indígenas, que era o que estava ocorrendo. E vocês têm uma área de atuação muito específica, né? Que não é todo mundo que consegue ingressar na Amazônia, né? Essa pujança, né? E vocês atuam, né, no Médio Solimões, no Puru, Juruá, né? Além da Bacia do Juruena e do Araguaia. Por que a escolha dessa localização? Bem, exatamente. Quando nós começamos, então nós temos uma história aí, né? E a história é que a gente foi ultrapassando as barreiras dos estados, vamos dizer assim, das organizações religiosas, das instituições e tal. E aí a gente foi fazendo levantamentos já nos anos 70, no interior da Igreja Católica, né? Enfim, junto com as missões que nos aceitavam. E aí a gente foi em vários lugares do Brasil, não só na Amazônia, mas também no Nordeste, no Leste, Nordeste, no Sul, outras regiões. Nós acabamos ficando, a partir dos anos de 1990, onde a gente já tinha uma trajetória consolidada, vamos dizer assim. Então, foi assim no Rio Juruá, que é um afluente da calha direita, na calha sul do Rio Solimões, foi assim no Madeira, assim no Purus, né, e assim no Médio Solimões, aqui no noroeste do Mato Grosso, no Araguaia, e assim por diante. A gente vai tendo contatos, tem amigos, conhecidos, indígenas de várias regiões, e aí conforme forem surgindo os convites,
a gente vai aceitando na medida das possibilidades, a gente vai fazendo parcerias locais, nunca sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, a UPAN é uma das instituições que está em várias frentes, mas nunca sozinha, porque sozinho se anda muito, pode andar um pouco mais longe, mas por pouco tempo. Então, é preciso fazer trabalhos muito próximos, muitas vezes com órgãos públicos, né? Nós temos a proximidade aí com o ICMBio em vários lugares, com a FUNAI em vários lugares, fora de acordos nacionais, vamos dizer assim, tem acordos locais, né? Segundo as exigências, necessidades dos vários povos, a gente vai buscando soluções locais. É preciso, nós somos uma entidade não governamental, mas que busca trabalhar no sentido que haja políticas públicas, e para haver políticas públicas é preciso ter proximidade, é preciso trocar experiências, enfim, dados, levantamentos, né, que permitam, né, enfim, colocar, vamos dizer assim, a voz indígena na prática, né, aquilo, não é, conforme as situações muito concretas, a gente precisa encontrar soluções, e as soluções não estão, vamos dizer assim, na responsabilidade ou na visão de uma ou duas pessoas, de uma instituição. É preciso buscar entendimentos maiores, né? Primeiro com as comunidades locais, né? Ouvindo, percebendo, analisando, refletindo, e com elas buscar os encaminhamentos. E muitas vezes é preciso ampliar, né? Enfim, as relações para encontrar, enfim, os caminhos melhores aí, né? Dentre os povos indígenas, né, quais são os principais com quem vocês se relacionam? Também alguns exemplos de ações relacionadas à sociobiodiversidade, que é um dos pontos que vocês atuam também, né? Bem, nós aqui no Mato Grosso temos uma história longa, né, enfim, com os Pareci, com o Nabiquara, com o Manoque, com o Enauê, com vários povos, né? Esses aí são os históricos, vamos dizer assim. Nos últimos 15 anos, né, com Chavantes do Araguaia, Demaroatsed, lá em cima no Madeira, então, com Tenharim, Parintintim, são os povos, no Purus, então, aí tem Deni, Palmaria, Purinã, enfim, são alguns históricos. E também no Juruá, com o próprio Deni, no próprio Juruá, lá em cima, com Culina, Catuquina. Enfim, são várias, né? E ajudamos na campanha do Vale do Javari, lá ainda junto com o CIMI, 1985, 86, 87, na campanha pelos povos isolados. Então, esses são os povos com que nós temos um vínculo maior, e fora outros, é claro, eu não lembro de todos aqui agora, mas enfim, com eles a gente construiu, enfim, possibilidades, vamos dizer assim, de colaboração mútua. Então, por aí que a gente, dessa forma que a gente constrói, vamos dizer assim, quais são os projetos? Os projetos, às vezes, são curtos, às vezes são de 1 ano, são de 2, 3, 4, 5, e a gente busca, então, dar continuidade na medida que a gente também tem os apoios necessários para poder desenvolver aquilo que se pensa em conjunto. É um pouco por aí. E aí, os biomas são os mais diversos, né? Nós começamos aqui no Cerrado, mas também tem a Amazônia Mato-Grossense, também essa área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, que é um espetáculo, né? E assim como a gente faz, assim como nós temos, enfim, na frente, na visão, né, com os povos indígenas, é preciso escutar, é preciso ajudar a refletir. E os biomas também você precisa compreendê-los, você precisa entrar nele, é preciso viver ali também, é preciso sentir como é que ele funciona, como é que o tempo funciona, os ventos, a temperatura, como é que se as águas esquentam mais ou menos, se você derruba uma mata ciliar, o que acontece, se há uma derrubada enorme do cerrado de 1.000, 2.000, 3.000, 10, 20, 30, 50 mil hectares do cerrado, o que acontece com os animais daquele ambiente, né, com a fauna toda, não é? O que acontece com os rios, né? Se por exemplo, muita gente começa a oferecer milho e soja para o peixe, o que significa, né? Enfim, fica
esses peixes ficam viciados nesse tipo de alimentação. O que é que muda? O que é que muda? Se acontecem as barragens desses rios, o que que acontece com a ictiofauna desses rios, né? Qual é o impacto que tem, não só para a disponibilidade dos peixes, para as populações que necessitam deles, mas também para todo o ambiente, né, novo que se cria nessas águas. Aí se tem uma barragem, 2 ou 3 ou 4, em sequência às vezes, né, ela pode ser uma barragem pequena, mas ela tem impactos maiores do que aqueles locais, né. Então, porque aí impede a subida dos peixes para a desova, né, enfim, e assim por diante. Então, a gente tem no pressuposto de que é preciso se inserir, fazer parte desse bioma, não é, para compreendê-lo, e muitas vezes a gente é vacinado, muitas vezes na Amazônia, com leishmaniose, com malária, não é, enfim, é batizado com essas durezas aí. Então, enfim, eu acho que isso ajuda a mostrar para a gente, para a gente perceber esse espaço vital da natureza e com as suas características e também com suas mudanças se houver intervenções humanas, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente busca compreender, e claro que nós temos bons tradutores, bons informantes, que são aquelas populações que vivem ali, né? Então, que vivem, que têm história, que têm uma trajetória longa, que conhece as mudanças do tempo, da vida, das estações, e as mudanças que ocorrem por conta da expansão, vamos dizer assim, das frentes de expansão. Então, os nossos grandes interlocutores são aqueles que falam, né, que dizem, e a outra interlocução é a gente se inserir e perceber, né, perceber na prática, né, das nossas vidas o que ocorre, né. Então, acho que isso é importante, porque a gente pode, a partir dessa sensibilização colocada, enfim, bem sentida, a gente pensar quais são os melhores caminhos, quais são as melhores políticas, né? Então, não é, enfim, a gente também não é contra tudo, né? Não somos os tranca-rua, mas entrar com cuidado é muito bom. As pessoas sentem o prazer, pode ser alguém que vai fazer uma grande plantação, uma fazenda, alguma coisa, mas se ele vai com cuidado, se ele cuida das águas, se ele cuida daquela beira de rio, né, quer dizer, que as matas ciliares se mantenham, para ele ter a disponibilidade de água, um ambiente favorável, se ele cuida do solo, não deixar o solo exposto. Então, já houve muitas mudanças, né, enfim, hoje nenhum grande fazendeiro planta, deixa de fazer o plantio direto, deixa exposto muitas vezes o solo. Então, mas foi mudando algum tempo, mas no começo era assim, tirava tudo e pronto, né, e deixava o solo exposto aí, com o sol de 40 graus à sombra, que acontece em muitos lugares aqui, quem era o mais prejudicado era o solo em primeiro lugar e quem ia ocupar esse espaço, né? Quem ia plantar, fazer qualquer coisa, né? Então, mas com o tempo, com técnicas melhores, com cuidado, é possível conviver de uma forma, enfim, sem impactar, sem mudar a estrutura daquele ambiente, né? Então, acho que é por aí que é preciso que todos façam sua parte, né? Todos, né? Não dá para sair jogando pedra, mas também é uma das nossas funções fazer estudos e tal para poder disponibilizar para quem, né? Para quem tem interesse de alguma mudança, né? Então, o cuidado deve ser para todos, né? Hoje, quais são as principais causas, né, que você pode citar para a gente, né, que a OPAN está engajada, e também estudos, né, citar alguns exemplos de estudos, né, que depois as pessoas possam se aprofundar? Não, as principais causas, a primeira que é preciso olhar assim, nós somos como linha, né? Na reflexão com os indígenas, sobretudo, a gente pergunta, olha, qual é o custo do que você come, né? Se você compra tudo que você
precisa de sua alimentação, tem um custo grande. Você tem que sair daqui do teu lugar e ir para longe para você comprar, e é um produto que não é da melhor qualidade. Então, como regra, tudo que você pode, né, um pouco na discussão, na brincadeira, tudo que você pode plantar e que você quer de qualidade da sua agricultura milenar, que é importante, as batatas, o cará, a mandioca, os milhos, os amendoins, e tudo que ele tem de bom, não é? Que continue plantando, porque, em primeiro lugar, é muito mais barato do que você tem que comprar, é de melhor qualidade para a sua saúde, e, e você mantém sua cultura, você mantém a ligação histórica de sua alimentação e da sua tradicionalidade. Então, como linha de conduta. E, nesse sentido, sempre um incentivo. E o incentivo ajuda, as pessoas sentem que, tem gente de fora valorizando, olha, ele come, toma xixa, toma nossas bebidas, as pessoas que vêm aqui, olha, se alegra de comer um peixe assado, um peixe de qualidade daqui, né, e salienta que é melhor, então cuide das águas, cuide do peixe e tal, e assim por diante. Aí, dentro dos estudos, um deles que a gente, enfim, já nos últimos anos, mas sempre teve na linha da UPAM, era cuidar com os povos isolados. Os únicos povos de quem a gente tem que falar por eles são os isolados, porque eles não têm voz, eles são invisíveis, né? Então, uma luta pelo cuidado para que as áreas que eles ocupam, onde tem sinais, onde tem evidência, onde tem comprovação, então tenham uma proteção. E a proteção tem que vir de fora e não dá para ser feito por eles. Então, essa linha de trabalho, no sentido de cuidar para que os povos ainda sem contato possam ter condições de continuar na sua perspectiva. Se eles não querem um contato é porque tem razões para isso. E as razões são sempre as piores, de matança e tal. Então, esse é o trabalho com os povos isolados. Então, aí tem muitos levantamentos. O outro é a questão das hidrelétricas, sobretudo aqui na bacia do Juruena, que são muitas, mais de 100 e tantos. Então, fazer um estudo, olha, essa quantidade enorme, em primeiro lugar, porque o Mato Grosso não precisa de tanta energia, né? Tem o dobro do que precisa, todo o Mato Grosso. E aí, agora, com a perspectiva da energia fotovoltaica e outras e tal, então, há menos necessidade das hidrelétricas. Então, é nesse sentido que a gente aponta, fala, olha, busque outras alternativas, está cheio de iniciativas aí que tem alternativas à energia, à energia das águas. Então, isso é importante. Nós temos exemplos aí bem difíceis. É só olhar o impacto da usina lá de Sinop, que é um absurdo no Rio Telespires, né? É um absurdo a quantidade de biomassa que ficou lá dentro, a mata que ficou lá dentro e tal. Então, a cada pouco tempo a gente tem uma grande mortalidade de peixes lá. Então, é possível ter energia de uma qualidade bem melhor, com impactos muito inferiores. Então, esse é um campo também. E a outra é contribuir com os povos em vários lugares para fazer planos de gestão ambiental e territorial. Às vezes, quando a gente consegue, são 2 ou 3 anos, muitas reuniões, muitos encontros, muitos levantamentos, né? E para contribuir para que eles façam uma reflexão, que nem sempre, às vezes, tem povos que têm uma aldeia, 2 ou 3, mas tem outros que têm mais de 100 aldeias, com várias terras. Como é que eles fazem para se encontrar, para discutir? Não, porque os professores estão na sala de aula, quem trabalha com a saúde está com a saúde, tem outras, todos têm muitas agendas hoje em dia, né? Muitos líderes indígenas aí têm agendas muito extensas. Então, às vezes, não é fácil de se encontrarem e tal. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer com eles, né? Fazer com eles não, a gente facilitar o plano de gestão, porque o plano é de cada povo, né? Eles levantam questões para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para áreas da economia, e aí o plano de gestão não é um juiz. Se alguém quer fazer uma coisa, se dentro da legalidade, né, que não cause impactos maiores e tal, eles escolhem. Né? O plano de gestão é um plano de gestão, né? É quase como um plano de vida. Então,
depois a gente publica e aí fica para as escolas, fica para eles, quem quiser e tal. Então, a gente favorece que eles façam o seu plano de gestão territorial e ambiental, que é quase um plano de vida. Então, isso tem ajudado muito, isso permite que eles façam as discussões de todos os campos que eles acharem interessantes, né? Então, acho que esses aí são os principais, e tem algumas na área da economia também. Então, por exemplo, a pesca do pirarucu manejado é um espetáculo. O pirarucu só pode ser captado quando é legalizado, quando é do manejo. E com plena legalidade, então, a gente vê que em áreas onde tem muito lago, por exemplo, lagos naturais, né, como é o caso do Madeira, do Juruá, do Purus, são áreas com muitos alagados, muitos lagos. Se um povo lá cuidar de 30% dos lagos que tem na sua terra, o pirarucu, mesmo quando manejado, mesmo com pesca regular anualmente, né, plenamente regularizada e legalizada, o pirarucu aumenta muito, aumenta 200%, 300% em 10 anos. Então, e toda a cadeia da pesca melhora muito. Então, são iniciativas, assim como os óleos vegetais da Andiroba e outros, que explorando com manejo adequado, se tem resultados muito bons, porque é uma economia local que pode ser vendida próximo ou não, é? Como o pirarucu pode ser vendido para os programas sociais da região, inclusive muito pirarucu, e aí tem que se associar com quem também faz, né? Tem que se associar. Então, tem um coletivo lá no Amazonas com mais de 20 entidades, né, as locais e outras entidades que se juntam para trocar experiências, né, para comercializar junto, assim por diante, então, e para fazer de uma forma plenamente legal. Então, são iniciativas nesses campos aí, entre outras, claro, né, mas são as mais práticas, vamos dizer assim. A gente está chegando nos momentos finais, eu gostaria que você fizesse essas considerações e falasse, depois de 50 anos, qual o aprendizado, né? Porque meio século aí se passou, né? E vocês têm, assim, muitas ações, mas tem um aprendizado, né, durante esse período. Qual é esse aprendizado, Ivar? O aprendizado que é preciso ter um ouvido muito atento, e para isso precisa de uma certa formação. Então é preciso, a gente que vive em realidades muito diferentes, é preciso ter um certo preparo, uma certa formação. Então é importante ter uma formação para os trabalhos específicos, né, com os povos indígenas especialmente, porque é uma outra realidade, um outro mundo, um outro universo, outra forma de pensar. Então é preciso preparar um pouco, preciso oferecer condições para as pessoas terem a condição de fazer uma boa reflexão a partir de uma boa escuta, né? E também se inserindo nas realidades. Não dá para fazer muito à distância, vai lá, fica um dia, dois, vai embora. Não, aí não dá, aí precisa de um tempo. Então, trabalhar de acordo com reflexões que se façam no local, junto com o próprio povo, né, nos próprios locais. Então, isso é importante. Depois, acho que a gente poderia dizer que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, vamos fazer um projeto aí, a nossa entidade. Esse plural tem que ser majestático. Tem que ser mais. Com quem? Aonde? Tá, então, ampliar, trocar experiência, ver quem já realizou algo semelhante. Não é? E todos têm muito que dizer. Todos têm muito que dizer, todos que realmente estão abertos para um trabalho mais colegiado, mais coletivo, todos têm muito a dizer. Claro que é preciso ter oportunidades de encontros e de troca de experiências, troca de saberes, e favorecer que os povos se encontrem. Acho que a luta das mulheres aí, então, a luta das mulheres é espetacular, quer dizer, acho que é uma coisa que nós temos que aprender muito, porque elas garantem a continuidade da sua trajetória cultural, da sua trajetória de saberes, cuidam da natureza. Então, acho que é uma área que a gente precisa olhar com muito carinho. Uma área, quer dizer, um tema, vamos dizer assim, né? Não só do empoderamento das mulheres, mas
a trajetória delas, favorecer que o campo se abra para a fala delas, né? Então, isso é muito... Elas cuidam da criançada, então elas vão formam as gerações e ensinam a língua, ensinam as tradições, ensinam os remédios, ensinam os cuidados. Então, esse é um trabalho. O outro é que os próprios povos falem, né? Que, né, se misturar, vamos dizer assim, nessa conversa e não ser um porta-voz deles. E hoje em dia, menos para os isolados, que não tem quem carregue a voz deles, mas os demais têm condições de ocupar espaços e dizer, olha, eu sinto isso, nós precisamos disso, como é que a gente pode construir juntos? Então, eu acho que é um trabalho amplo, e nós somos uma parte de um grande todo, e eu acho que é isso que... e nós temos que fazer a nossa parte nesse conjunto. Gratidão e um bom trabalho para vocês. Tá certo, muito obrigado, tudo bom.